Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Utility Group, mais que um coworking. E hoje estamos aqui para mais um Pod Quente, Ale Nema e Astrid César. E hoje vamos falar com a Andressa Carmo, essa fotógrafa maravilhosa. Ela é fotógrafa de mulheres e um ensaio sensual diferente. Né, Andressa? Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui, é um prazer. Andressa, eu vou até ler, porque ficou tão bonito. O seu trabalho é um convite para que cada mulher se reconecte com a sua verdadeira essência, com um olhar sensível e profundo. É isso mesmo? É isso Conta mesmo. um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, por Vamos favor. lá, eu falo sempre que o meu trabalho, ele é uma ferramenta de cura minha mesma. Então, quando eu iniciei com a fotografia, ela foi uma forma que inconscientemente eu não sabia que aquilo ali fazia parte da minha cura, do meu se ver feminino. Então, eu falo que cada mulher que eu fotografo é um resgate de partes minhas, porque são muitas partes nossas que a gente precisa acessar. E a sensualidade naquela época era algo que eu precisava acessar em mim, porque eu tive depressão, síndrome do pânico, então eu estava totalmente desconectada da Andressa, da minha Aí você essência. se conectou pela fotografia. Pela fotografia. Mas você já era fotógrafa? Nunca fui fotógrafo, então eu não tenho aquela história do fotógrafo que ganha uma câmera e gosta de fotografia. Não é a minha história. A minha história foi a partir de uma doença mesmo, que eu falei, não quero mais trabalhar nessa vida, então eu trabalhava demais. Chegava 2 horas da manhã, levava o computador para casa e era aquela loucura toda, que é o lugar que muitas mulheres hoje se vê, né? De trabalho, da busca, da guerreira e tal. E aí foi quando eu falei, não quero mais isso, vou vender coco na praia? Não dá. Aí, não quero, né? Não quero. Falei assim, vou fotografar criança, mas eu não me identificava com criança. Foi quando eu convidei uma amiga, falei assim, eu quero fotografar mulheres. Aí eu convidei uma amiga e o ensaio dela durou 8 horas. Comprei a câmera no automático e assim, foi 8 horas. Eu falo que eu recebi uma entidade fotográfica. E ali foi incrível. E aí depois eu não parei mais. E aí eu comecei a perceber que era um resgate da minha sensualidade também, assim. Então, eu vejo que a minha fotografia ela foi mudando ao longo desses anos, são 8 anos. Então, assim, eu entendi que cada mulher eu acesso parte dela. Então, tem mulheres que querem se ver sensual, mas tem mulheres que ainda é uma trava o se ver sensual. Então, eu compreendo qual parte dessa mulher que ela quer se ver. Muitas vezes tem uma mulher que ela quer se ver capaz, ela quer se ver potente, ela quer se ver corajosa. E eu não vou colocar uma lingerie nela, não vou pedir porque ainda é um lugar de dor. Porque até a mulher se ver em uma lingerie ou se ver nua é um lugar de muita dor. Então, durante essa jornada, eu falo que é uma jornada, né? Quando a mulher vem fotografar, eu saio para tomar um café, então eu escuto toda aquela história daquela mulher. Então, hoje, as mulheres que vêm fotografar comigo já não têm mais apego ao corpo. Eu vejo que elas vêm como uma forma de acesso a elas. Então, através do café, eu trilho toda a jornada ali, aplico um questionário, e aí ela chega no ensaio e eu já entendo que tem mulheres que fazem ensaio de roupa, porque, assim, a sensualidade... Não está aí, né? Não tá aí. Pelada ou não, lingerie. O se sentir potente, o se sentir capaz. Então, eu vejo que a fotografia, ela acessa coisas muito profundas. Muito além daquilo ali, né? Muito além do que a imagem ali, né? Eu vou pedir uma licencinha, mas é para você que está nos assistindo. Aproveite, se inscreva aqui no canal, deixa lá no sininho, no todos, porque você vai receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. E fique ligado porque você está vendo. A história que vai render muito, porque não é fotografia pela fotografia, é fotografia pela essência que está dentro de você. Então, vamos voltar. Por isso que é o diferente, é profundo... dentro da essência, é sensível, né? É profundo, é sensível. Eu falo que é um olhar de sensibilidade mesmo, assim, é além da foto, né? Eu me conecto com a história da mulher. E são muitas camadas, né, que existe dentro desse lugar da autoestima, da sensualidade, de você estar à vontade no seu próprio corpo, né? E por que é tão difícil para essas mulheres se sentirem sensuais?
Porque é um lugar de muita dor, eu vejo, assim. É um lugar que nos colocaram, né? Eu vejo que tomaram o nosso poder. Porque uma mulher que está à vontade no seu próprio corpo, na sua própria pele, é muito poder, gente. Eu acho que assim, Lê, a gente pega muito aquela somos coisa, escolhidas. né? E assim, qual é o estereótipo que eu tenho? Que mulher que é bonita. Então, até você estava falando, eu estou imaginando uma cebola. Você vai tirando as camadas dessa cebola. Porque eu tenho uma visão do que a moda vendeu, Padrão, que é né? padrão, que é bonito e ponto. Exatamente. Isso. E daí você vai falar assim, calma aí, como que eu vou pôr uma lingerie e vou me ver? Até a gente teve, conversando aqui com a Araceli, falando com a gente do que o homem ele não enxerga. O teu Exatamente. defeito Não. ali tá em você. Tá, E eu acho que você deve exatamente. passar por isso, até fazer com que a mulher entenda que é ela por ela. Que a gente Exatamente. se compara muito Porque também, se né? compara. A gente vê até nas redes sociais, a gente vê aquele corpo maravilhoso, aquela pessoa linda, aquela artista, isso, aquilo, e a gente fica se comparando, fala, não tenho isso. E às vezes ela se priva de se sentir Exatamente. sensual, de se achar sexy, Porque de acaba se empoderar indo, né? disso, né? Acaba indo pro inconsciente, né? É inconsciente, né? Todas essas travas, assim, né? Então, eu vejo que a fotografia, ela expande a consciência da mulher mesmo, é a consciência sobre si mesmo, assim, de sair desse lugar de comparação, de você se ver na sua individualidade, né? No que você é, na sua unicidade, né? Porque não somos iguais. Sim. Então, ela se apodera disso. E uma mulher que se apodera disso não tem para ninguém. Uma mulher que se apodera disso, ela sai dos relacionamentos que são tóxicos, ela sai de amizades, ela sai de todos os lugares quando ela se apodera. Então, o que fazem com a gente? Vamos reprimir elas. Vamos Sim. reprimir, vamos falar que é vulgar, vamos falar... Porque é um lugar para poder realmente reprimir a mulher, né? E hoje, Lê, nós estamos numa sala diferente aqui na Tilt Group, né? Exatamente, uma sala linda, gente, maior ainda do que a gente foi da outra vez, né? Adorei o lugar. Eu tenho que agradecer, porque aqui, gente, vocês encontram salas de diversos tamanhos para tudo que você tem necessidade. E além de tudo isso, você viu Nossos nossos looks? Você viu que combinamos perfeitamente, ó. Tem que abrir esse blazer para o nosso convidado. Ai, meu Deus. Combinou aqui, ó. Que linda. Então tem que agradecer também a Stephanie lá na Infinity Store, Isso mesmo, que Shopping monta Esplanada. com muito carinho pra gente, né? Ah, é uma delícia. Pensando em todos os detalhes, né? Parece que a gente tá no nosso guarda-roupa lá, escolhendo as roupas. E uma mais linda que a outra. E falando, e sensual, tá, gente? Porque a sensualidade é se sentir, né? É se sentir à vontade, né? A sensualidade, ela tá no sensorial, né? Você pode trazer a sensualidade durante o seu dia, comendo algo, é o estado de presença no aqui e agora. Eu tô degustando essa comida, é sensorial, né? Então, é usar todos os nossos sentidos, né? Porque muitas vezes a gente distorce a sensualidade para esse lugar do erotismo, e não é o erotismo. São duas São coisas duas diferentes, coisas né? diferentes. Eu posso estar erótica, mas eu não posso. Porque acho que as mulheres, quando a gente fala no ensaio sensual, elas ficam preocupadas. Ah, eu vou vulgar, eu vou lá, ficar Sim, pelada pra tirar foto. Pra isso. que vai fazer isso? Exatamente. Mas não é, gente. É muito além, né? Você já fez, Muito né, além. Lê? Conta como foi a tua Eu já experiência. fiz. Ah, foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que é um outro olhar pra gente. E sem essa questão mesmo, é da gente com a gente mesmo. É pra nós, não é Isso. pra ninguém. É. E é sem essa coisa de ser erótica. É sensual mesmo, é trazer essa sexualidade, esse feminino. Eu posso, minha bunda não é perfeita, mas tá bom. Meu peito não é assim, mas tá bom. É aquela beleza da sua essência. Você conseguir se olhar naquele ensaio e falar, puxa, olha, será que tô parecendo uma modelo mesmo? Olha que bonita essa foto. É isso. Você traz um olhar com mais amorosidade para você e você acho que até se aceita mais em algumas questões que a gente fica muito crítica, autocrítica com a gente. Ai, sim. é interessante. Acho que você É um deveria lugar fazer. sem intenção, eu vejo. Quando você faz um ensaio sensual, muitas vezes a mulher tem a intenção de, por exemplo, presentear marido, ou é uma validação dela, alguma coisa assim. Depois ela percebe que não existe uma intenção, porque a sensualidade, ela é por si própria. Eu sou sensual por si própria, eu não preciso ter a intenção de me mostrar sensual para alguém. Então, é por mim. E aí eu vejo que muitas mulheres percebem isso após.
Quando elas não Depois que ela buscam... vivenciou depois isso. que elas Até deu de vivenciam. presente pro marido. Mas ela ganhou um presente, Mas né? o presente é dela. O presente é dela Pra porque o sensual é isso, é o eu sou. Quando eu conecto com o eu sou, basta. Eu sou sensual, eu sou capaz, eu sou não sei o quê, porque isso aqui, né, começa na minha mente, no meu mental, que vai gerar uma emoção e vai gerar uma ação. Então, por isso que foi assim, demorou até para eu entender o poder do meu ensaio. O poder do meu perfeito. servir. Porque eu vi assim, nossa, como é que pode? A mulher faz um ensaio e ela começa a fazer uma pós-graduação depois. Ela faz um ensaio e separa de um Olha. casamento. Eu falei, que isso? Eu comecei a investigar. Estudar melhor. Eu falei, gente, Legal. eu falei, qual que é a potência desse se enxergar? Aham. E aí que eu fui, né? Falei assim, entendi. Porque a mulher conecta com o seu eu sou. Porque quebra crenças. É um lugar de quebrar crenças. Então, Concordo. vai muito além. Então, eu sou capaz, eu sou bonita, eu sou incrível. O que isso vai gerar? Vai gerar uma emoção, gente. Pensa, quando você conecta com o eu sou. É uma emoção que gera ação. Né? Sim. Porque enquanto eu fico A ali... emoção que gera ação. A emoção que gera ação, porque enquanto eu fico ali, eu sou feia, eu não consigo, não sei o quê, o que isso vai gerar? Vai gerar não ação. E isso vai entrar num ciclo vicioso. Por isso que eu até falo, né, esse termo, né, você cria a sua própria realidade, né, e tal. Não tem nenhum misticismo, nenhuma magia nisso, é só a gente conectar com a nossa mente. Eu sou, e a emoção vai gerar ação. Então, eu vejo, por isso que o ensaio, ele é tão profundo. Aí eu comecei a ver, caramba, olha, o se enxergar gera uma afirmação tão profunda que a mulher tem atitude na vida dela. Isso Ela influencia em tudo, né? Influencia em tudo. Ela tem atitude, né, no trabalho, ela tem atitude em tudo. Falei assim, caraca, gente, é o poder do se ver, o poder de se enxergar, o poder de você ocupar o seu devido lugar, né? Você assumir esse poder para você. E dentro desses ensaios que você já fez, qual foi um que te marcou muito? Um que me marcou... Que você falou, Uma uau. mudança. É, uma mulher, mudança dela, algo, que você falou assim, foi uma coisa que marcou na sua carreira. Na minha carreira, olha, foi na verdade um projeto que eu fiz, que isso me tirou muito assim a questão da autoestima nossa, que foi um projeto com mulheres com câncer. Então a ideia era trazer o ensaio sensual, falei, vou levar um ensaio para elas se verem e tal. Então isso virou uma exposição por 2 anos consecutivos, tudo. E aí ali eu vi o quanto muitas vezes a gente reclama de coisas muito pequenas, que elas perdem sobrancelha, perdem não sei o quê, Cabelo. mas elas são conectadas no eu sou delas. Que a gente volta naquela essência. A gente volta na essência. Elas são conectadas. Eu sou forte, eu sou guerreira, eu vou passar por isso, eu sou capaz. Então, elas têm uma força assim que vai para além da imagem que a gente está buscando, além do espelho que a gente se vê. Ai, não gosto do meu cabelo. Ai, não gosto disso aqui. Ai, isso aqui, não vou fazer. Quantas coisas a gente se limita por causa da nossa imagem? Quantas coisas a gente não se limita por se comparar? E assim, Sim. e a vida acontecendo. É. E a vida acontece. E você deixa ela passar. E você deixa ela passar, porque você se olha, você se compara, mas eu não sou isso, eu não tenho aquilo, não sei o quê. Mas primeiro você precisa ser gata. Sem ser, você não é. Sem ser, você não, Não é, vai e ser você nada não mesmo, tem, vai fazer aí nada, você não né? vai Vai ter fazer atitude nada. mesmo. Mas tem, assim, infinitas histórias. Eu falo assim, muito entre a diferença entre o ser e estar. Ser e E muitas estar. vezes você está em alguma posição ou em alguma coisa. Exatamente. E você não é. E muitas vezes, apesar de você estar, você é, mas você não acredita. Você não acredita. Então, acho que essa Exatamente. conexão com o Isso. seu que você está falando tem tudo a ver com isso, inclusive nas mudanças. Você falou, olha, tem gente que foi fazer uma pós-graduação, que mudou de trabalho, ou que largou marido. do Mudou de relacionamento. relacionamento. Porque daí você passa a se olhar de uma maneira diferente, né? Isso, exatamente. Você passa a realmente conectar com a tua potência, né? Porque eu acho que é isso. Por isso que até eu chamo os ensaios de travessia. É eu levar a mulher de um lugar para o outro, né? E quanto eu tempo guiar. você faz isso? Faz quanto tempo? 8 Há anos. quanto tempo, 8 anos. Há 8 anos Há que 8 você... anos já. Você que eu- ajuda essas mulheres que eu a se ajudo redescobrirem, né? A se redescobrirem, a se enxergarem, a acessarem, né? Eu falo que o ensaio ele é um acesso mesmo. E assim. é uma redescoberta. É uma redescoberta. Você deve ter visto várias transformações, Muitas né? transformações. E eu vejo ao longo dos ensaios, porque a mulher faz um e depois ela vai fazendo outros. Ao longo dos E eu- ensaios. é, que lindo. um anual. Tem mulheres Aham. que estão indo para o seu 5º ensaio. E eu vejo a diferença do que elas acessaram em cada ensaio. Então, assim, mulheres que acessaram, eu precisava me ver sensual porque eu não vejo. Aí
Acessou. E para a pessoa chegar, a mulher chegar até você, normalmente ela chega falando, eu quero um ensaio sensual, é assim? Não mais. Como é? É muito assim, geralmente elas já chegam narrando as suas histórias para mim. Então assim, não é mais uma foto. Entendi. Eu consegui trazer essa Transcende. Então assim, as mulheres só chegam, né, recentemente, falam: Andressa, separei, tal, não sei o quê, nananã, queria agendar. Então é mais nesse lugar assim, quero passar por essa travessia, quero passar por essa experiência. Então não é mais esse lugar de, quero fazer um ensaio sensual. Não, elas já chegam já com uma dor, com uma questão para realmente Virou fazer. terapêutico. Virou um né? terapêutico, virou terapêutico. terapêutico. Porque, assim, tem mulheres, são poucas, que chegam nesse lugar, estou me sentindo maravilhosa, incrível, quero tirar A foto. maioria vem pela dor, então. A maioria. Quero tirar foto porque eu estou me sentindo incrível. São poucas. Gente. Que são pouquíssimas, na verdade, assim. Ou, quero celebrar, ou talvez chega nesse lugar de, não, quero celebrar, mas quero acessar mais partes, né? Mas são minoria. Ou seja, tem muitas mulheres precisando, né, se ver, se enxergar potente mesmo, assim. E é incrível. Eu amo fazer essas travessias com as Eu mulheres. imagino. Amo. Muita amo, coisa, amo, muita amo. história, hein? Interessante. É muita história, E eu faço ensaio de casal também. E como que de casal também? Eu De ia casal perguntar também. essa sexualidade dessa mulher, alguma coisa que você tenha visto que essa mulher... A gente já viu em alguns outros momentos, como na dança, a mulher vai transformando. E pós-ensaio, como que fica essa sexualidade? Nossa, isso faz total diferença, né? Total diferença. Todas trazem isso sobre a libido, né? Sobre você estar à vontade do próprio corpo, né? De transar Já ouviu com relatos? a luz, né? Acesa? Acesa. É porque luz apagada, vamos falar da luz acesa, né? Porque assim, eu vejo essa questão da liberdade sexual, de você falar o que você quer, o que deseja, tá muito ligada a essas repressões do que eu acho sobre mim, né? Na verdade, E das crenças, né? E Você tem muitas as crenças que crenças, você, né? você foi criada dentro, dependendo da tua família, você tem crenças diferentes e crenças limitantes. E crenças A gente cria limitantes. dentro de crenças limitantes. Crenças Então, acho que limitantes. ali é um momento até de libertação, né? De Muito. despertar e olhar para um outro lado. Muito. É o você estar à vontade e sentir prazer de ser você mesma, né? Quando você sente prazer de ser você mesma, você não se importa com o corpo, com não sei o que, você quer sentir prazer, né? Porque você já viu a potência, né? Tem um livro, no livro Mulheres Correm com os Lobos, a Clarice, ela coloca sobre o que é um corpo perfeito. Ele te move, ele faz você sentir, ele é perfeito. Ele é perfeito pelas funções que ele tem. Ele já é perfeito. Então, se ele faz sentir, se faz você, né? Independente do padrão, Independente do padrão, externo. ele é Mas aí a perfeito. gente tem aquele conflito, né? Legal, tô lendo isso aqui, perfeito. Mas como isso reflete no meu eu? Como isso reflete na minha verdade? Como eu consigo pegar o que eu li aqui e trazer para pra que eu consciência. possa me sentir desse jeito, né? Trazer para a consciência mesmo, assim, né? Eu acho que é um E acho que um dos enfrentamento. caminhos é o próprio ensaio, próprio porque é essa ensaio. trajetória, né? Porque eu vejo o ensaio como um ritual, né? Então, assim, acaba sendo uma ritualística, né? Então, assim, eu vejo que até as fotos, ele é um símbolo para a pessoa, quando ela olhar aquela foto, ela se conectar, é a âncora, né? Ai, tô cabisbaixa, não sei o que, tô com autoestima. Nossa, deixa eu olhar aqui as minhas fotos para eu Gente, poder falar em olhar a foto que ela ancorar. está falando, para ancorar. Põe nos comentários, você já fez ensaio fotográfico? Se sim, se não. Se fez, qual foi a sua experiência? Gente, eu nunca fiz. A Lê já eu fez. já fiz. Mas eu tô vendo que essa trajetória eu Mas vou ter que fazer, viu? Mas Mas tem é que fazer. diferente, viu? O sentido dela aqui tem uma outra conexão mais especial. É interessante. É profundo, assim. É porque eu vejo, assim, que o ensaio, quando entra lá no meu Instagram, tem as mulheradas, eu vejo que ela é só a porta de entrada para eu poder conseguir acessar essa mulher de uma forma mais profunda. É a minha isca. Vem, mulher, senta aqui que eu tenho umas coisas para te contar.
É uma forma assim mais profunda para eu conseguir acessar essa mulher, assim, porque gente, eu não consigo entregar um negocinho só foto, não dá para mim, eu não consigo. Sim, porque não é o teu eu. Não é. Você não vai e pra mim, não esse é o tem propósito. coerência. não né? tem coerência. Eu quero acessar mais, quero mais profundidade para realmente trazer uma transformação, de levar essa mulher para um lado, para o outro. E eu tô né? vendo que você trouxe um livro aqui Eu para poder trouxe um dividir livro. com a gente alguma reflexão. Gente, incrível esse livro aqui. Chama Prostituta Sagrada. E esse livro fala muito sobre... Ele é bem profundo, mas eu quero trazer uma questão dele que ele fala sobre como que o homem nos enxerga. Então, assim, o homem dentro de... Né, com a fala de Jung fala que o homem, dentro desse livro também, ele tem a visão da mulher, a projeção da mulher como a prostituta. Então, é aquele homem que olha para a mulher sexualizando, objetificando e tudo mais, e a mulher para sexo e tal. A mulher santa, a mulher mãe. Então, sabe aquele papo que a gente sempre ouviu, né? Ai, você tem que ser prostituta na cama, né? Né? Porque senão ele... Vai procurar fora. A outra, fora. Vai procurar fora. E é exatamente. A linguagem antiga, ela faz exatamente isso. Exatamente, porque o homem, ele projeta... Tem homens que projetam a própria mãe dentro de casa. Então, né? E aí ele fala sobre a integração dessa. Por isso que chama Dessas a prostituta personagens. sagrada. Porque É o muitas sagrado. vezes... É o sagrado. É trazer isso, a sensualidade sagrada. Porque eu sou mãe, mas eu também ponho uma lingerie. Eu sou mãe, mas eu também... Né? Então, é trazer... Também faço sexo. Também faço sexo, isso. E aí é muito interessante, assim, ele conta a história mesmo, assim, né? Tem até uns mitos que falam que a mulher, antes dela se casar, ela tinha uma relação com Deus lá, para ela poder integrar esse masculino dentro dela, para ela não ficar somente sob a validação do homem. Porque tem esse lugar da sensualidade também, né? Deixa eu ser sensual para esse homem me aprovar. Deixa eu, né? Na validação. Enquanto a mulher não precisa tentando, né? agradar. Agradar, buscar, submeter. buscar, Ai, que saco. Tem uma hora que saco, né? Exatamente. É por isso que a gente tá aqui nesse podcast, né, amiga? Exatamente. A gente tá aqui conversando sobre... É exatamente por isso, gente. É. Ó, pra quebrar tabus, pra gente poder ser a gente, falar o que quiser, sentir, né? Exatamente. Exatamente. É a e nossa, é o a livre. nossa função, E nosso ter objetivo. oportunidade, por exemplo, de conhecer Andrés falando da fotografia e falando da fotografia de uma maneira diferente. Como diz, né? A gente falou, né? É uma trajetória, né? É sensível e profundo. É sensível e muito profundo. mais do que a foto pela foto. A foto pela Sim, foto. sim. É um lugar de liberdade, né? Porque o ser livre, né? Qual que é a sombra do ser livre? Eu posso fazer tudo o que eu quero, então eu vou sair. Né? Não. O ser livre é ser livre de crença, né? O que é uma Sim. pessoa livre? Eu busco ser livre incansavelmente, porque eu não quero ter crença nenhuma. Mas eu posso falar uma né? coisa? A liberdade, ela custa tão caro. Custa Mas pessoas. ela é coisa muito cara. Custa, cara, Então, gente. quando a gente começa a ter essa percepção do ser livre, o ser livre, o ser independente dentro de uma sociedade, às vezes você tem que fazer algumas opções na sua vida que você vai falar assim, eu estou disposta. É isso. Então, você Exatamente. acessar, você tem toda quebra, né? Então, eu busco também ser livre, mas muitas vezes eu vou falar que não é tão fácil assim, Não, né? A não gente tem é. que estar preparado, né? Eu acho que é muito assim, a gente tem que estar com uma borda, né? Muito fortalecida, senão você mesmo se afoga na sua liberdade. Exato, exato. Perfeito, adorei. E pode estar na bordinha. Então tem que fazer umas escolhas, né? Eu vou sustentar? Eu consigo sustentar isso aqui? Porque é isso, A gente é escolha. julgado o tempo inteiro, a gente É. é tolhida, a gente fica com medo de desagradar, de ser rejeitada, de tudo, né? Eu acho que é um combo aí que a gente precisa combo. ter força para poder. Lógico que a gente vai, vamos fazer o que quiser, não é isso nesse Não, sentido. é. Mas é você se reconectar com você, com a sua essência, poder ser livre, Exatamente. poder fazer um ensaio sem pensar que eu estou me prostituindo. Isso. É você olhar para você e falar, poxa, olha, que mulher bonita, olha, eu sou capaz disso, aquilo, né? Então, acho que é... E para quem quiser conhecer um pouquinho, antes você vai me contar Tá bom. alguma Então, uma coisa, coisa mas para engraçada. quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, deixa teu arroba aqui pra gente, por É favor. Andressa A. Carmo. Se você ainda não Andressa segue. Carmo. Andressa
A Carmo. Carmo. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, gente, @podquente, aproveita e se inscreve no canal, tá? Você não vai querer perder todos esses Nada, assuntos tá assim, maravilhoso. quentes, Conta pra picantes e gente. adoráveis. E adoráveis. Conta pra gente essa curiosidade aí que Gente, você uma ia falar. coisa engraçada. é muito Mas é engraçada. uma curiosidade. Não, me veio aqui, né? Porque assim, teve uma cliente minha que ela estava se separando do marido, não queria mais, não sei o quê, foi fazer um ensaio, né? Porque essas travessias acontecem muito. Tô separando, aí o ensaio vem para bora, agora eu consigo. Agora vai. Agora vai. E aí eu lembro que ela tinha um filho pequeno e ela ia deixar com o pai para ela ir para o ensaio. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Quando ela chegou lá, ela trocou a bolsa. Deixou com o marido. A bolsa da ensaio. Só lingerie. E aí ela tinha falado o quê? Que ela estava indo para fazer um curso. Imagina. Ele deve ter pensado no curso de Gente, sexo. aí acabou, qualquer- né? Acabou o casamento. Porque assim, eles estavam já em casa separados, mas é aquela coisa, né? Não sabe se volta, não sei o quê. Não. Daí ela chegou e a bolsa da criança lá no ensaio. A fralda da É. criança veio pro ensaio e a lingerie ficou com o marido, o ex-marido, é quase ex-marido. Que foi ex-marido? Foi. Fechou. Foi doideira, gente. Tipo assim, Fechou. assinou, assinou. Mas eu falo que É. às vezes as coisas acontecem, eu não acredito que as coisas aconteçam por um acaso. Tudo tem um propósito. tudo tem um propósito. Então, assim, acho que inconscientemente a bolsa se trocou. Aquilo E ela é. não queria, meu filho. Ó, Aquilo agora... ali, E tinha assim, dúvida. e como os homens ficam com raiva de mim, gente. Isso aí é uma coisa, é? tá? Por Tem quê? muito homem com raiva de Nossa. mim nesse mundo. Eu imagino. Porque eu trago a eles- mulher para esse lugar. Tem, inclusive, recentemente. Saiu, né? Tava lá separou. quietinha, você despertou esse... Ai, gente, eu acho Desperto. que eu sou muito... Eu falo que eu desperto o monstro. Mas posso falar, esse É. homem não merece estar do lado dessa mulher. Não merece. Se ele não quer que ela seja, então Não. por que está fazendo do lado dela? Exatamente. Então, pra Mas mim, são isso é muito muitos. incabife. Não, mas existe. Não dá. Mas são Existe muitos. Mas eu não entendo. Nossa, eu mas não são entendo. muitos. Mas são muitos homens, assim, que não quer que a mulher se enxergue potente. Porque ele sabe que se ela enxergar potente, ela não tá naquele casamento Exatamente. lixo, Sim. né? Com ele. Ele sabe. Então, Aham. assim, é a forma. Deixa aqui, deixa ela achar que ela é só isso, que é melhor, né? Então, ou seja... Ai, dá até dor. Mas é verdade. É, É, triste, isso, mas é é triste, verdade. é triste, mas é. Então, assim, eu vejo que o ensaio traz esse lugar para a mulher que ela fala, que ela dá uma olhada para a realidade dela e fala, que tá doida? Eu vou sair daqui agora. Sai correndo. Eu vou sair correndo. E deixa uma dica pra gente. Uma dica, Que dica você daria para as mulheres? uma dica é a gente buscar ser, né? Buscar ser, a gente acessar mesmo as nossas camadas profundas. Eu acho que é o mais importante, assim. O quanto nós, mulheres, estamos desconectando disso, desconectando da nossa verdade. Qual é a sua verdade? Você sabe qual é a sua verdade? Ou a verdade que você vive é a verdade que foi imposta? Você já parou para pensar se a música que você gosta de ouvir é a música que você gosta? Você já parou para pensar que os Perfeito. lugares que você frequenta São os é que o você gosta, São os que é o que você você quer. gosta, o que você quer? Ou por algum momento na sua vida foi imposto isso? É reavaliar quem é você, essa identidade, né? O que é que você está se identificando? A gente está aqui para isso, gente, legal. nesse mundo, né? tem razão. Para gente existir. Teve um dia que eu estava vendo o nascer do sol em Paraty. Eu sentei lá, comecei a ver o sol nascer. E aí foi emergindo, e aí me veio essa reflexão, quanto a gente está emergindo no nosso brilho máximo todos os dias. Assim, o sol simplesmente ele emerge, ele brilha, independente. É independente, ele simplesmente emerge. A gente está na nossa existência mesmo, porque assim, olha quanta potência existe em nós e a gente não está brilhando na E às vezes potência tá apagada máxima. pelas nuvens, né? Pelas sombras. Tá Pelas ali sombras, escondido, tá ali assim condicionado, tá ali reprimido e existe muito. Então assim, vamos viver a nossa potência Vida, né? aqui, né? Vida, o brilho, o seu ser. Porque assim, a gente sempre fala, né? Eu trago essa frase assim, que a gente fala que a única certeza que tem é a morte. Mas será que a gente tem consciência mesmo? Porque se a gente tivesse, não estaria vivendo a Com vida certeza. medíocre que Com muitas certeza. vezes a gente está vivendo, que muitas vezes a gente está se limitando a fazer, se limitando a sentir e se limitando a experienciar. A vida é experienciar. Não existe ruim ou bom.
experiencia. Exatamente. Experiencia. O que é bom para você pode não ser para mim, e vice-versa, e para ela. E a gente tem que experiencia. se despertar para poder conhecer coisas novas. Então, nós estamos finalizando com uma reflexão Maravilhosa. chave de ouro. Quero agradecer muito a sua incrível, presença. Agradecer obrigada. compartilhar, né, toda essa experiência, o vivenciar junto com as mulheres, né? Obrigada. E essa trajetória que você permite que elas tenham. Sim, exatamente. Então, nossa, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, eu Maravilhoso. que agradeço. Um beijo Obrigada pra pela você, prazer. oportunidade.